Educar. Nossa, que palavra, hein? Para muito pai, para muito professor, é tipo uma missão cheia de boa intenção, claro, mas no dia a dia parece um labirinto, né? A gente quer ver a garotada crescendo feliz, segura, esperta, mas o caminho, parece que está sempre surgindo um obstáculo novo, uma coisa que a gente não esperava. E é bem nesse terreno aí desafiador que a nossa análise de hoje vai mergulhar. Vamos explorar as ideias do psiquiatra, do escritor Augusto Cury, sabe? Principalmente do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Olha, o material que a gente separou aqui é muito rico. O Cury não fica só no bom. Ele vai atrás do que faz um pai ser brilhante, um professor ser fascinante. Ele investiga como é que a nossa mente funciona, aponta uns erros bem comuns que a gente comete, às vezes sem nem notar, na hora de educar, e propõe até um modelo de escola diferente, sabe? Uma escola que prepara para a vida mesmo. Então tá, o nosso objetivo aqui é tirar desse livro as ideias que podem, transformar o jeito de educar. Em casa, na escola, e não é só passar matéria, né? O foco é na inteligência emocional, no pensar por conta própria, em cuidar da pessoa como um todo. Certo. Vamos abrir esse pacote aí. O Cury, ele já começa com um retrato que, olha, acende um sinal de alerta sobre a juventude hoje. Ele descreve uma geração que tem acesso a um volume de informação nunca visto antes, mas ao mesmo tempo parece que tem uma dificuldade de pensar por si, sabe? Buscando aquela gratificação na hora, o que ele chama de fast food emocional. E o mais doido é que a geração anterior, os pais, né, querendo dar um melhor, mais brinquedo, mais curso, segurança talvez, tenha sem querer, sabe, limitado um pouco o desenvolvimento da infância. É esse ponto que ele traz da infância obstruída. Isso é central na análise dele, né? O excesso de agenda cheia, sabe? Muita tela, TV, internet. E isso acaba, roubando um tempo que é precioso para a criança. Tempo para brincar livre, para inventar, para lidar com o tédio mesmo, com as pequenas frustrações do dia a dia. Parecem coisas pequenas, né? Mas o Cury argumenta que são, fundamentais para construir uma base emocional forte, resiliente para a vida adulta. Isso mexe com a forma como a gente organiza as memórias, com a nossa energia emocional lá na frente. E a gente vê os reflexos disso por aí, não vê? Jovens que às vezes têm pouca tolerância para errar, para frustração, uma busca sem fim por sucesso, por validação externa. Mas aí, na hora de lidar com as próprias angústias, com os conflitos internos, parece que falta ferramenta. Tanta informação, né? E mesmo assim uma sensação de vazio, uma dificuldade de usar esse conhecimento para viver melhor. É fascinante como ele conecta isso tudo ao jeito como a gente usa a memória. Ele critica essa visão da memória como se fosse só um HD, sabe? Onde a gente guarda fatos. Para ele, não. A memória é a base da inteligência, da criatividade. E é aí que ele introduz aquele conceito famoso dele, a Síndrome do Pensamento Acelerado, a SPA. Basicamente, é a nossa mente bombardeada, né? Excesso de estímulo visual, sonoro, informação demais, pressão por resultado. Aí ela entra num estado de hiperatividade que não para. Ah, sim. A SPA. Já ouvi falar bastante. E os sintomas a gente conhece bem. Aquela ansiedade que parece que vem do nada, dificuldade de concentrar, sabe? A mente cansada, mesmo sem ter feito esforço físico. Irritabilidade. Isso, irritabilidade, esquecimento. Ele fala até de psicoadaptação. O cérebro se acostuma com tanto estímulo forte que as pequenas alegrias, as coisas simples do dia a dia perdem a graça, sabe? A gente precisa de mais e mais para sentir prazer. E essa SPA não é só um incômodo, né? O Cury liga isso direto ao aumento assustador de problemas como depressão, ansiedade e pânico. Em crianças, em adolescentes. E para os educadores, a coisa não está melhor. Ele cita dados, né? Pesquisas na Espanha, no Brasil, o nível de estresse dos professores, lá em cima, mais de 80%, chegando a 92% aqui no Brasil. É um sistema inteiro que parece estar adoecendo. Quem ensina e quem aprende. É pesado. É muito pesado. Mas aí, diante desse cenário todo, o Cury aponta caminhos. Começando em casa, com os pais. Ele desafia os pais a irem além do bom,
para serem brilhantes. E a primeira marca desses pais brilhantes é algo profundo mesmo. Eles não dão só presente, eles dão a si mesmos, a própria história. Sim, essa ideia é muito forte no livro. O valor real não está no objeto, no consumo, sabe? Está na conexão humana. Pais que são brilhantes, eles compartilham as lutas deles, os erros, as alegrias, o tempo, aquilo que o dinheiro não compra, né? E isso impacta direto em como a mente da criança registra o mundo. O Cury fala do RAM, o registro automático da memória. Tudo que a gente vive, principalmente o que tem carne emocional forte, boa ou ruim, fica gravado, sem a gente controlar. Entendi. Quer dizer que não dá para deletar uma memória ruim, então. Exato, não dá para apagar. Mas isso é importante, o Cury diz que a gente pode reeditar essa memória, com novas experiências positivas, significativas, emoções fortes, tipo amor, medo, raiva, alegria. Elas criam registros com destaque, no que ele chama de MOOC, a memória de uso contínuo. Por isso que quando os pais se permitem ser humanos, sabe? Admitem um erro, pedem desculpas, eles não só consertam a relação ali na hora, mas ajudam a reescrever essas memórias profundas na mente dos filhos de um jeito positivo. É poderoso isso. Muito. E tem outro ponto que o Cury bate bastante na tecla: nutrir a personalidade, não só o corpo. Não é só dar comida e escola. Pais brilhantes se preocupam com a nutrição psíquica. Ensinar a proteger as emoções, a pensar antes de reagir, a filtrar o estresse. Ele usa até uma metáfora legal: higiene psíquica. Aqui é onde fica realmente interessante. É sobre fortalecer o eu, sabe? A nossa capacidade de ser o autor da nossa própria história, e não só uma vítima das circunstâncias, das emoções que vêm. Hoje em dia, com tanta fragilidade na autoestima dos jovens, né? É vital alimentar a coragem, a resiliência, o otimismo. O Cury é duro com o pessimismo, ele chama de câncer da alma. E ele mostra como a atitude dos pais, sabe, se são otimistas, se vem o lado bom, ou se só reclamam, isso contagia os filhos. Ele até liga otimismo com saúde física, menciona pesquisas sobre coração e tudo. Faz todo sentido. E isso me lembra outro hábito que o Cury acha fundamental e que mexe com o jeito que muita gente educa. Pais brilhantes ensinam a pensar. Não ficam só corrigindo o erro o tempo todo. Parece uma coisinha de nada, mas a diferença é gigante. Aquele sermão repetido, bronca atrás de bronca, o Cury diz que isso muitas vezes nem funciona porque a mente do jovem já criou um bloqueio, sabe? Uma defesa contra aquele papo. A sugestão dele é surpreender, usar o inesperado. Em vez daquela reação automática de raiva, de castigo, por que não tentar algo que faça o jovem parar e pensar? Ele dá um exemplo ótimo de um pai que, quando o filho gritou com ele, em vez de gritar de volta, ele falou da tristeza dele, com calma, reafirmou amor e deu um tempo para o filho refletir. O ponto não é seguir um manual de regras, sabe? É criar momentos que realmente toquem, que ensinem, que encantem a inteligência e a emoção do filho. Transformar o erro em aprendizado de verdade. E essa conexão mais profunda vem também pelo diálogo, né? O Cury faz uma distinção importante. Uma coisa é conversar, falar do tempo, da escola. Outra, dialogar. Exato. Dialogar é compartilhar o mundo de dentro. Sentimento, medo, sonho. Pais brilhantes conseguem dialogar como amigos dos filhos. E essa falta de diálogo profundo, ele aponta, cria umas ilhas emocionais dentro de casa. As pessoas moram juntas, mas distantes emocionalmente. E muito comportamento que a gente vê como problema nos jovens pode ser, na verdade, um jeito de pedir atenção, de pedir conexão, né? Ele sugere coisas práticas, tipo criar um momento na semana só para a família conversar, ou tal PIE, Projeto de Educação da Emoção. Desliga a TV, o celular e faz algo junto, só para estar ali, presente e conversar. O objetivo final é construir uma amizade mesmo, entre pais e filhos. E junto com isso vem a arte de contar histórias. Pais brilhantes não são só quem informam, são contadores de histórias. Tiram lição de vida das coisas do dia a dia. O poder das histórias é imenso. E hoje a neurociência confirma muito do que o Cury já falava por intuição, né?
Histórias prendem a emoção, ativam várias áreas do cérebro, ajudam a entender conceitos complicados e, o principal, criam vínculo. Ele mesmo conta como usou metáforas, histórias simples para ensinar coisas importantes para as filhas, tipo a diferença entre parecer e ser. É verdade. Lembra de Jesus ensinando por parábolas? É isso. Histórias marcam a memória de um jeito que a informação pura, o dado solto, raramente consegue. E para fechar os hábitos dos pais brilhantes que a gente separou, tem a perseverança. Eles não desistem fácil. Não é só dar a chance, é insistir. Mesmo quando o filho decepciona, quando tem problema sério. A inspiração dele aqui é clara, né? É a imagem do pai do filho pródigo. Aquela persistência no amor, na esperança, mesmo quando parece que não tem mais jeito. Educar exige paciência para semear ideias, sabendo que a colheita pode demorar. Isso inclui ter firmeza para dizer não, para colocar limite claro explicando o porquê, né? Sem cair em chantagem emocional, que só gera instabilidade. O Cury sempre lembra que educar é aprender junto, o tempo todo, pais e filhos. Muito bom. Agora, vamos levar essa nossa conversa para a sala de aula. O Cury usa uma lógica bem parecida para diferenciar os bons professores dos professores fascinantes. E o primeiro passo para ser fascinante, segundo ele, não é só falar bem, ter uma boa oratória. É entender a fundo como a mente dos alunos funciona. Sim, voltamos àquela questão da SPA, da Síndrome do Pensamento Acelerado. Um professor que é fascinante entende que o aluno hoje chega na sala muitas vezes com a mente a mil, com dificuldades para focar. Então não adianta só despejar conteúdo, sabe? Tem que usar estratégia para prender atenção, para transformar a informação em conhecimento que o aluno veja sentido, que seja aplicável e, idealmente, que vire experiência vivida, porque só a experiência que vem carregada de emoção, segundo Cury, é que gera aprendizado de verdade, aquele que fica, que muda a gente por dentro. Faz sentido. E outro ponto central para os professores fascinantes é educar a emoção, não só a lógica, a razão. Isso quer dizer ajudar o aluno a navegar no mundo interior dele, a pensar antes de explodir, a lidar com frustração, com medo, com ansiedade, a entender as contradições da vida mesmo. E essa educação emocional, ele vê como algo preventivo. Ajuda a evitar que se formem aquelas personalidades ou muito duras, sem empatia nenhuma, ou super frágeis que desabam no primeiro problema, ou até alienadas, sem rumo, sem propósito. É formar gente para a vida real, né? E como é que você faz isso na prática? O Cury critica muito aquele modelo antigo, focado em decorar, repetir. Os professores fascinantes, no quarto hábito que a gente destaca aqui, usam a memória de outro jeito. Usam como um trampolim para pensar, para criar, não como um depósito de coisa morta. Exatamente. Se a gente não lembra, mas reconstrói a informação toda vez que acessa, como ele diz, então um ensino que só foca em decorar e fazer prova de marca X pode acabar engessando a inteligência. Ele defende a avaliação que desafia o aluno a pensar de verdade, a argumentar, a ligar os pontos, a ser criativo. Prova aberta, projeto, debate, são ferramentas que estimulam a inteligência em várias frentes, né? E por último, mas talvez o mais importante, um propósito maior. Professores fascinantes educam para a vida, não só para passar numa prova ou arrumar um emprego. Isso, o objetivo é formar pensador crítico, cidadão consciente. É trabalhar a autoestima, principalmente daqueles alunos que vêm de situações mais difíceis, que se sentem menos. É inspirar os jovens a serem, como o Cury gosta de falar, empreendedores da própria mente, capazes de pegar uma dificuldade, uma dor e transformar em crescimento. É muito bonito isso. É inspirador mesmo, mas o Cury também dá uns puxões de orelha, né? Ele fala dos 7 pecados capitais dos educadores. São erros bem comuns, mas que podem ter um estrago enorme. Vamos ver 1 ou 2 exemplos que marcam? O primeiro, corrigir em público. Nossa, esse é um erro clássico e com impacto terrível. Humilhar na frente dos outros. O Cury é enfático. Isso não educa, isso traumatiza. Fere a autoestima lá no fundo e cria uns registros muito negativos na memória, naquela MOOC.
Ele conta uns casos bem tristes, como o da professora que expôs uma aluna por causa do peso, da dificuldade na matéria, e aquilo gerou feridas que a pessoa carregou por anos. A alternativa é sempre corrigir no particular, sabe? Com foco na reflexão, no aprendizado, mas preservando a dignidade da pessoa. Sempre. Outro pecado grave que ele aponta é punir quando se está com raiva, ou impor limite sem explicar nada. Agir no calor do momento. A gente mesmo não pensa direito, né? E impede que o jovem entenda a lição. O Cury usa histórias para mostrar bem essa diferença. Uma família que lidou com um pequeno furto da filha, mas com diálogo, com compreensão, e transformou aquilo numa lição sobre honestidade. E outra situação parecida, um furto de um CD, mas a reação do pai foi violenta e levou a uma tragédia. A mensagem é muito clara. Limite é preciso sim, mas tem que ser colocado com calma, explicando o motivo, e sempre que der, negociar a consequência de um jeito justo. E para além desses hábitos e alertas, o Cury sonha mais alto. Ele imagina uma transformação na própria escola, um projeto que ele chama de Escola da Vida. E ele dá umas ideias bem concretas. Uma que me chamou a atenção é usar música ambiente suave na sala de aula. Parece simples, né? Mas tem objetivo pedagógico por trás. Ajudar a acalmar a mente dos alunos, lembra da SPA? Melhorar o foco, deixar o aprendizado mais prazeroso porque associa uma emoção boa com o conteúdo e até desenvolver a sensibilidade musical e emocional. Interessante. Outra sugestão com impacto é mexer na arrumação da sala. Sair daquelas fileiras de sempre e colocar as carteiras em círculo ou em U. As fileiras, o Cury argumenta, facilitam a distração, deixam o aluno mais inibido, isolado. O círculo não, ele promove o contato visual, a participação, cria um senso de turma, de segurança para falar, para expor ideia, diminui até conflito. Ele sugere até que os alunos também ensinem os colegas. Muda a dinâmica toda, né? Totalmente. E tem uma técnica poderosa para o dia a dia: educar a autoestima. Especificamente, aquela de elogiar antes de criticar. A ideia é simples. Um elogio sincero sobre algo bom abre a mente, o coração da pessoa. Aí ela fica mais receptiva para ouvir uma crítica construtiva depois. Isso vale para aluno, para filho, até para situações de tensão. O Cury defende usar isso ativamente para prevenir bullying, sabe? Não deixar passar apelido, brincadeira que humilha. Essencial. E talvez o coração de todo esse projeto seja ensinar, de forma clara mesmo, a gerenciar os próprios pensamentos e emoções. Isso ele vê como fundamental. É dar a ferramenta para o jovem aprender a ser líder de si mesmo, a não ser escravo de pensamento negativo, a questionar as reações automáticas, a criar resiliência. Ele conta até o caso de uma universitária que saiu de uma depressão pesada quando aprendeu a usar essas técnicas na vida dela. Reescreveu a própria história. Uau, é muita coisa rica mesmo, né? Se a gente for tentar resumir assim, a grande mensagem do Cury parece ser que educar de verdade é muito mais do que só passar informação. O foco tem que ser em formar gente mais completa, sabe? Capaz de pensar por conta própria, de sentir com inteligência, de aguentar o tranco das dificuldades e de achar um sentido na vida, com os altos e baixos dela. Perfeito, é isso mesmo. O que fica muito claro é o poder gigantesco da presença de verdade dos pais, dos professores, do diálogo que toca a alma, da magia de contar uma boa história, de cuidar da inteligência emocional e principalmente de entender um pouco melhor como a nossa própria mente funciona. São chaves importantes para quem não quer só instruir, mas formar gente mais preparada para essa aventura que é viver, né? Com os desafios e as alegrias. E para a gente fechar a nossa conversa, fica aqui uma provocação. É inspirada numa metáfora do Cury, aquela da grande torre da sociedade, que tem a educação como base, como alicerce. Se a educação é mesmo essa base de tudo, como a história sugere, que pequena mudança concreta, por menor que pareça, cada um de nós poderia começar hoje, agora, para fortalecer essa base na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.